Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto desse domingo à noite. Nós estamos felizes porque os irmãos estão conosco no nosso canal do YouTube para, nesse momento, juntos, podemos estar prestando ao Senhor um culto de louvor e adoração ao seu grandioso nome. Nós estamos dando início ao nosso culto, nesse momento também, lá na nossa igreja, na Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, está começando também o nosso culto presencial, e nós que estamos aqui com os irmãos no culto online, para aqueles irmãos que estão no grupo de risco e não podem estar presencialmente na igreja. Você seja bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Deus seja abundante sobre você e sobre sua família. Queremos que você se junte a nós nesse momento para prestarmos o culto ao Senhor, nosso Deus. Como sempre, começamos com a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do texto do Salmo 23, o salmo muito conhecido, salmo que é muito amado, todos gostam, todos amam este salmo, que fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós vamos fazer a leitura exatamente desse texto maravilhoso da palavra de Deus, Salmo 23. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, amados irmãos, depois da leitura da palavra do Senhor, vamos orar a Deus, pedir a Ele que nos abençoe, que Ele seja maravilhoso, que Ele nos dê uma noite abençoada, que nós possamos cultuá-lo, Ele possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, possamos sentir a sua presença bem pertinho de nós. Nós convidamos os queridos agora para esta oração de adoração, que vai ser feita por um dos nossos presbíteros, que estará orando ao Senhor neste momento. Oremos ao Senhor. Momento de oração. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor para agradecer e pedir a Ele que esteja sempre conosco todos os dias de nossas vidas. Neste culto maravilhoso desta noite de domingo, em que mesmo longe, mesmo online, nós estamos aqui. A saudade é grande de voltar à casa do Pai, de voltar à união e a comungar com os irmãos. Mas tudo é no tempo de Deus. Oremos. Eterno Pai, Pai maravilhoso, Deus de honra e de glória, Senhor, nós te pedimos que tu, Pai, continue conosco, nos livrando, nos dando guarida, nos levando à tua presença, Senhor.
para estarmos mais e mais aplicados à Tua palavra. Pai, que este culto maravilhoso desta noite de domingo, Tu receba todas as orações, todos os louvores, a palavra que vai ser entoada pelo nosso querido pastor Laércio, que Tu possa estar com o Teu Filho, Senhor, colocando nele tudo aquilo que é necessário para passarmos para as ovelhas da Tua casa, Senhor. Para mais uma vez nós estarmos certos de que Tu és o Deus único em nossas vidas. Pai, fica conosco, abençoa esse culto, abençoa cada irmão, Senhor, que está ouvindo e vendo neste momento, Senhor, esta oração, ouvindo e vendo, Senhor, a Tua palavra, ouvindo, vendo e recebendo, Senhor, tudo aquilo que está sendo dito, louvado, e que bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Pai, muito obrigado. Fica conosco. Recebe todas as orações, louvores e palavras neste culto. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, depois desse momento de oração, nós agora vamos para o período, o momento de louvor e de adoração. Convido você para estar conosco nesse momento de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Que você possa cantar conosco, que você possa estar louvando ao Senhor juntamente conosco neste momento, que é o momento de louvor. Os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará. Pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará. Ó eterno Teu reino será para sempre.
grande glória todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus, o teu reino não passará. Aleluia. Para que alicerçado nesse amor você possa sair por este mundo escrevendo a história do Pai. Nós somos as suas mãos. Quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser unido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu
Meus amados irmãos, estamos de volta agora para o momento de meditação da palavra de Deus, momento de proclamação da palavra do Senhor, é momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu convido você para estar conosco, meditando na palavra de Deus. Nesse momento, você possa estar sendo abençoado pela palavra de Deus, que ela possa falar profundamente ao seu coração. Nós vamos fazer a leitura nesta noite do texto que nós vamos estar meditando nesta noite, que é o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro evangelista, Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 11. Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos, e o serviram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, queridos, curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade mais uma vez de estarmos neste momento, neste culto, ó Deus, lendo a tua palavra, sendo edificado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ilumine para que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós através da tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos então meditar nessa passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, a famosa passagem da tentação de Jesus. O que é que esse texto, irmãos, tem a nos ensinar nesta noite? Só para a gente dar uma introduçãozinha, né? Esse momento aqui que Jesus está no deserto, que é o momento da tentação, é o momento logo após o batismo do Senhor Jesus, quando ele se apresenta a João o Batista, e João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus que carregava ou que carregaria os pecados do mundo, e ele batiza a Jesus Cristo. Vem então aquela teofania que o Espírito ele desce em forma de pomba, pousa sobre Jesus, e uma voz do céu que diz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem eu me comprazo. E logo após, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, então é levado ao deserto da Judéia para ser tentado pelo inimigo. E a passagem que estamos observando agora acontece exatamente neste ambiente do deserto da Judéia. O deserto da Judéia, queridos, ele fica situado na parte sul de Israel. Fica entre a margem oeste do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo, com área de aproximadamente 1.500 km². Fica bem próximo da cidade de Jerusalém e se caracteriza por ter uma paisagem cercada de montanhas e de penhascos. É nesse cenário que Jesus, então, ele é tentado pelo inimigo. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos
falar nesta noite, meditar nesta noite com os irmãos, aprendendo com Cristo no deserto. Muitas vezes, queridos, nos sentimos num verdadeiro deserto na nossa vida, não é verdade? Tudo parece nos ser contrários. Ao ser tentado no deserto, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta então o segredo de como enfrentar os ataques do inimigo e sair vencedor. Muitas vezes nós também estamos como o Senhor Jesus, diante de tantas dificuldades, tantas tentações, de tantas sugestões do inimigo, de tantas apresentações que o inimigo faz diante de nós, principalmente nos momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, quando nós parecemos que estamos também à semelhança de Jesus, vivendo e estando dentro do deserto abrasador, como era o deserto da Judéia. Mas é neste momento dessa tentação, neste deserto, que o Senhor Jesus é tentado pelo inimigo e também ele nos ensina algumas lições de como nós também devemos enfrentar, vencer os ataques do inimigo das nossas almas que nos quer afastar de Deus a todo momento. É por isso que nós devemos aprender com Cristo no deserto. E o que é que nós aprendemos então com Cristo no deserto? A primeira lição que nós aprendemos nesse texto com Cristo no deserto é que o inimigo, ele usa as nossas debilidades para nos tentar e nos afastar de Deus. Ele se utiliza exatamente dos momentos de debilidades de cada um de nós, de fraquezas de cada um de nós, para nos afastar de Deus, nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. É isso que nós observamos especificamente no verso 2. Diz que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ali jejuou, e depois de 40 dias ele teve fome. Então o verso 2 diz assim: e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E é exatamente nesse momento, nessa hora, nessas circunstâncias em que Jesus está debilitado por causa da fome, jejuou 40 dias e 40 noites, que o inimigo se apresenta. É aí nesse momento que o inimigo tenta derrubar a Jesus, tenta induzi-lo a se afastar do propósito de Deus, do plano de Deus para a vida de Jesus. A tentação ele ocorreu 40 dias depois que Jesus estava no deserto. O inimigo ficou esperando uma oportunidade em que Jesus estivesse debilitado para então atacar o Senhor Jesus e desviá-lo do propósito de Deus para a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meus irmãos, assim mesmo acontece conosco. O inimigo vai experimentar o momento que nós estamos fracos, debilitados, que nós estamos numa situação de dificuldade, que ele vai tentar nos afastar do plano de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que deserto, aqui nesse texto, quando nós observamos o texto, ele é sinônimo de cansaço, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de solidão. Jesus estava ali sozinho 40 dias, 40 noites, estava cansado, e naquele momento específico, diz o texto, que ele teve fome, ou seja, ele estava debilitado fisicamente, e é neste momento que o inimigo tentou destruir Jesus Cristo, tentou destruir o plano que Deus havia traçado através de Jesus Cristo de redimir a humanidade. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o inimigo usa as nossas debilidades para nos tentar e nos afastar de Deus. Mas a gente ouve quando Jesus diz: olha, nem só de pão vive o homem. Ou seja, o inimigo vai procurar um momento em que você está debilitado, meu irmão, que você está cansado, que você está fraco, que você está solitário, que você está, de uma certa forma, se sentindo só, que ele vai tentar atacar a sua vida. Ele vai usar esse momento de debilidade, de fraqueza que você está vivendo para tentar destruir a sua vida. E isso é que nós aprendemos aqui. A primeira lição: o inimigo usa as nossas fraquezas para nos tentar afastar do plano de Deus para a nossa vida. A segunda
lição que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos compreender as nossas limitações. Nós somos pessoas limitadas, nós temos limitações e o inimigo vai usar então essas limitações para nos tentar afastar do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Nós encontramos aqui nesse texto pelo menos 3 áreas que nós podemos ser tentados, que são as nossas limitações e que precisamos estar atentos. A primeira é que o inimigo ele vai tentar em nossas necessidades físicas. Olha aí, o verso 3 diz assim: quando veio a ele o tentador, disse, depois que Jesus jejuou 40 dias, e aí depois desses 40 dias Jesus teve fome, estava debilitado, estava cansado, estava sozinho naquele deserto. Então o inimigo vem no verso 3 e diz: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Ou seja, o inimigo usou uma limitação, uma debilidade física naquele momento de Jesus para tentar derrubá-lo, para tentar afastá-lo do plano e do propósito de Deus. Saiba, meu querido, nós precisamos entender as nossas limitações. E nós temos limitações físicas, assim como Jesus, como homem perfeito, tinha também limitações físicas. Ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor. E no momento desse, o inimigo tentou tirar Jesus do plano de Deus. Cuidado com as suas limitações físicas. Outra área que o inimigo vai tentar nos derrubar, observando o texto que nós acabamos de ler, é em nosso orgulho. Observe que no verso 5 até o verso 6 ele diz: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e que em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então ele tenta Jesus agora no orgulho. Vá, pule daqui, se lance aqui desta montanha, desse pináculo do templo, desse lugar mais alto. O pináculo do templo era o lugar mais alto do templo. O templo de Jerusalém estava construído em uma alta colina, a colina de Sião, e com a construção do templo e mais a colina, ficava um precipício gigantesco. Então o diabo lança Jesus ali naquele pináculo, naquele parte mais alta do templo. Ele diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles vão te sustentar. Ele tenta usar o orgulho aqui de que Jesus, como sendo Filho de Deus e como tendo promessas de Deus para a sua vida, promessas de proteção, de sustentação, de proteção de Deus, ele fosse então orgulhoso no sentido de tentar a Deus e saltar daquele pináculo, daquele templo, daquele lugar altíssimo. Então, queridos, Deus está nos dizendo que o inimigo ele vai tentar trabalhar no nosso orgulho. Somos pessoas orgulhosas muitas vezes, e pelo orgulho que nós sustentamos, muitas vezes nós somos tentados e nos afastamos do Senhor. Muitas vezes é algo que acontece conosco na casa de Deus, na igreja, alguma dificuldade que enfrentamos com pessoas dentro da igreja, com lideranças, com liderados muitas vezes, e nós somos tentados a tentar estabelecer este orgulho dentro de nós, e muitas vezes a gente tenta se afastar do plano de Deus para a nossa vida. Outra área que nós podemos ser tentados aqui, diz o texto, é em nossa cobiça de bens materiais. Nós somos pessoas gananciosas, pensamos somente nos bens materiais, e é isso que ele vai tentar com Jesus. Ele tenta Jesus primeiro nas suas necessidades físicas, depois ele tenta Jesus tentando levar Jesus a ter um orgulho, no sentido de que ele pudesse confiar nessas palavras
que Deus tinha dado para ele. Então ele, tomando posse disso, podendo dizer, realmente eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quero, eu vou saltar daqui, as pessoas vão ficar admiradas, mas o Senhor Jesus diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E terceira tentação é a cobiça dos bens materiais. Como as pessoas hoje estão atrás de bens materiais, como as pessoas estão se destruindo por causa de bens materiais. No verso 8 a 9 nós observamos isso. Diz o texto, novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu poder, e disse-lhe, todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. O inimigo teve a petulância de tentar Jesus da cobiça dos bens materiais. Ele está vendo tudo isso aqui que eu estou te mostrando. O diabo leva ele para uma montanha altíssima e mostra de relance a Jesus todos os reinos do mundo, toda a sua riqueza, toda a sua glória. Ele disse, isso aí é seu. Eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. E o Senhor Jesus diz, sai de Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, 3 áreas que o inimigo vai tentar agir nas nossas vidas e que nós precisamos entender que nós temos essas limitações. Primeira é as necessidades físicas, satisfação de necessidades físicas. A segunda é em nosso orgulho, mexer com a nossa estrutura, com o nosso orgulho. A terceira é mexer com a nossa cobiça de bens materiais, com a nossa ganância. Você vai ganhar tudo isso se você prostrado me adorar e não seguir esse plano que Deus tem traçado para a sua vida e vai terminar na cruz do Calvário. Jesus diz, sai de Satanás. Só ao teu Deus, Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Terceira lição que nós aprendemos então aqui, irmãos. Primeiro, que o inimigo ele usa as nossas debilidades, as nossas fraquezas para nos tentar e nos afastar de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos compreender as nossas limitações para podermos resistir às armadilhas do inimigo. Aqui ele tenta Jesus nas suas necessidades físicas, ele tenta Jesus através do orgulho de se apresentar espetacularmente como o Messias, pulando do pináculo do templo e sendo amparado pelos anjos para que ele não tropeçasse com o pé em alguma pedra, mas esta não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que o Messias fosse o Messias sofredor, que ele fosse rejeitado pelo povo de Israel, que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores, que ele fosse julgado, condenado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, dando a chancela, dando a condição de nós sermos salvos através do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Terceira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos aprender a usar uma arma infalível e poderosa. Precisamos usar uma infalível e poderosa arma. E que arma é essa que nós podemos usar contra o inimigo e que Jesus usou aqui por 3 ocasiões, exatamente nos 3 momentos da sua tentação. 3 vezes Jesus disse, está escrito. Ele diz isso no verso 4, ele diz isso no verso 7, ele diz isso no verso 10. Ou seja, nós devemos aprender a usar uma arma infalível e poderosa que se chama a Palavra de Deus. Com a Palavra de Deus, nós podemos então vencer todas as ciladas, artimanhas e tentações do inimigo das nossas almas. No verso 4, quando o inimigo diz a ele, olha, manda que essas pedras sejam feitas pães, Jesus diz para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não devemos estar sendo somente saciados nos nossos instintos e nas nossas necessidades físicas. Nós temos um Deus
que sacia a nossa sede, a nossa fome espiritual. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. E Jesus diz, nem só de pão vive o homem, sobrevive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não são as necessidades físicas que devem ser aquilo que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, mas sim a palavra de Deus, porque dela todo homem viverá. No verso 7, Jesus, quando é levado para o pináculo do templo, o inimigo diz, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito para que te sustente nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O diabo aqui utiliza mais uma artimanha, que é citar a palavra de Deus fora do contexto. E aí Jesus diz no verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos pegar um texto, uma frase fora do contexto e aí tentar fazer uma verdade absoluta daquela palavra. É preciso observar tudo que está escrito na palavra. É por isso que Jesus disse, está certo, está escrito lá, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar fazer isso seria tentar o Senhor. Fazer isso seria provocar a ira de Deus. E não era essa a forma como Deus queria que Jesus se apresentasse ao povo de Israel como Messias, mas um Messias espetaculoso, que pula do pináculo do templo e é amparado por anjos, mas um Messias que é sofredor, que caminha, que sente as nossas dores, as nossas fraquezas, que carrega sobre si as nossas enfermidades, que carrega sobre si o nosso pecado. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Ele tem uma obra maravilhosa na minha vida, tem também na sua vida, tem na vida de cada um de nós. É isso que Jesus está dizendo, também está escrito. Nós não podemos ficar apenas com a parte do texto, mas tudo o que Deus fala para a nossa vida através da sua palavra. No verso 10, quando o inimigo então apresenta para Jesus os reinos desse mundo e diz, você não precisa ir para a cruz, eu tenho tudo isso aqui, essa riqueza toda eu vou te dar se você prostrado me adorar. E no verso 10 o Senhor Jesus mais uma vez usa a poderosa e infalível arma que é a palavra de Deus. E ele diz, vai-te Satanás. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Que coisa maravilhosa. Está escrito, só devo adorar ao Senhor, só devo servir ao Senhor. Não importa se eu não tenho a posse das riquezas deste mundo, não importa se a glória dos reinos deste mundo não são meus ou não estão ao meu dispor, eu não posso fazer outra coisa senão adorar ao Senhor, meu Deus, e só a Ele servir. Jesus Cristo, então, dá este golpe de misericórdia no inimigo. Vai-te, Satanás, te retira, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Para isso, meus irmãos, para nós usarmos essa infalível e poderosa arma, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Medite, meu irmão, nesta palavra, porque ela é uma arma poderosa para que você seja vitoriosa em todas as dificuldades desta vida e nas tentações que o inimigo, porventura, queira apresentar diante de você. Use esta arma poderosa. A arma é a palavra de Deus, a espada do Espírito, a espada de dois gumes.
Concluindo, mesmo no deserto, nós podemos sair dele fortalecidos em nosso espírito se nós usarmos esta arma poderosa que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de termos estudado a Tua Palavra, de termos meditarmos a Tua Palavra, meditado nela. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, porque nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo em pleno deserto, onde os ataques do inimigo das nossas almas têm sido uma constante sobre as nossas vidas, querendo nos destruir e nos afastar dos planos e propósitos de Deus. Portanto, ó Pai, que nós possamos usar esta arma poderosa que o Senhor Jesus usou e nos ensina a usar, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que pode fortalecer a nossa vida, pode nos tornar vitoriosos contra as astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Abençoa o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. La, 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 Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim.
o Senhor está cuidando. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Bem, irmãos, chegamos ao final do nosso culto, infelizmente, né? Mas nós temos um tempo, temos que terminar o nosso culto. Chegou o momento de nos despedir. Nós queremos agradecer a presença dos amados e queridos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o like para que você possa estar recebendo, então, as notificações dos vídeos, você possa estar acompanhando a nossa programação, você possa estar conosco, acompanhando os nossos vídeos, sendo edificado pela palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Nos encontraremos agora na terça-feira com o nosso culto de oração e na quinta-feira com o nosso estudo bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. E no próximo domingo estaremos aqui de volta com os amados irmãos para esse momento de adoração, de louvor e também de leitura e meditação da palavra de Deus. Deus possa abençoar ricamente a sua vida, meu irmão. Deus possa abençoar ricamente a sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.